Pergunta 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Resposta: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Interessante aqui porque os espíritos usam o sonambulismo mais apurado e não perfeito, como alguns espíritos comentadores usam a expressão, né? O sonambulismo perfeito. Não, sonambulismo é um fenômeno, ok? Então, qual é a diferença entre o sonambulismo e o êxtase? Vamos lá. Sonambulismo natural, sonambulismo magnético e êxtase. Então, em cada um desses fenômenos, todos eles são fenômenos chamados emancipação da alma e não desdobramento, tá? Porque a alma não está dobrada sobre o corpo. E a alma não é um duplo do corpo. Então, a alma, ela está ligada ao corpo. Nem mesmo dentro do corpo a alma está. A alma não se localiza nem dentro nem fora. Ela se localiza na região. A expressão alma, né? Quem quiser entender um pouquinho mais sobre os vários significados da palavra alma, volta nessa mesma playlist lá nas causas primárias que nós estamos tratando desse assunto. Então, o que diferencia esses fenômenos é o que? O grau de emancipação da alma. Isto é, no sono, a alma está, o corpo está entorpecido, e aí tem o sonho, que são as recordações, e de modo ordinário é o que ocorre com todos os seres humanos praticamente todos os dias. Tem gente que diz, eu não sonho. Na verdade, todo mundo sonha. Isto é, todo mundo guarda recordações das suas vivências enquanto o corpo está adormecido. A diferença é que uns conseguem trazer estas informações mais ou menos misturada, mais ou menos organizada, mais ou menos nítida para o estado de vigília. Então o que nós chamamos de sonho, na verdade é o que são as recordações. Todo mundo, todo espírito, ele grava tudo que ele vivencia. Se ele não recorda, é porque não é importante ou porque o organismo o impediu dentro das suas limitações. Então, essa é uma questão importante. Aí vem o sono natural. Aí vem o sonambulismo natural, que é um fenômeno do qual o corpo emancipado guarda ainda algum tipo de controle sobre o corpo. Então, não é essa ideia de que o corpo está andando a esmo. Ele não está andando a esmo, por quê? É óbvio, eu enquanto ser inteligente, ligado a um certo corpo, naturalmente eu estou sempre observando o que esse corpo faz. Então não é que o espírito, sei lá, está jogando truco em nosso lar, enquanto o corpo, com aquele mãozinho assim pro alto, igual a múmia, andando para lá e para cá esmo. Não. Ah, mas então, por que isso acontece? Pode acontecer por uma prova para o espírito, pode acontecer por uma prova para os familiares, mas de alguma sorte o espírito controla os movimentos do corpo, tá? Então não é uma coisa a esmo, não. Aí depois vem um outro grau, que também é sonambulismo, mas esse tem a propriedade de ser provocado. Isto é, sempre que você inunda um organismo, um corpo, entre aspas, porque tem a questão do mundo espiritual, de um certo fluido, esse fluido causa um entorpecimento naquela organização.
E essa organização entorpecida facilita a emancipação da alma. Então o sonambulismo provocado, ele vai ajudar de alguma forma com que o espírito consiga manipular de forma mais fácil o corpo, reter as informações mais fácil, ok? Então isso também é possível. E vem o estágio mais alto, chamado êxtase. Então o êxtase é o grau máximo que comporta a liberdade do espírito encarnado. Então o êxtase é o grau máximo que comporta essa liberdade que o espírito pode alcançar enquanto estiver encarnado. Claro que para isso existem outros fatores, outras variáveis que entram nesta economia. Primeiro, que tipo de corpo é este, que facilita mais ou menos o espírito entrar em contato com ele, trazendo as informações, retendo essas informações. Então vai depender da organização física, vai depender também do grau evolutivo desse espírito que passa por esse êxtase e também do ambiente à sua volta, dos espíritos que ali estão o auxiliando neste fenômeno. Então tudo isso entra no conjunto do chamado êxtase. Então a diferença entre o êxtase e o sonambulismo nada mais é do que o grau de liberdade, um sonambulismo mais apurado. O estático é mais independente, isto é, tem mais liberdade enquanto ser. Esta liberdade, ela está regulada pela própria liberdade do ser enquanto ser. Então, um estático de segunda ordem é uma coisa, um estático de terceira ordem é outra coisa, um estático de primeira ordem é outra coisa. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aí o espírito vem fazer uns comentários aqui, olha lá. Podemos analisar a vida dos grandes sábios e numerosos místicos que ficavam em êxtase com facilidade, entrando assim em comunicação perfeita com os benfeitores espirituais. Então, comunicação perfeita. O que seria uma comunicação perfeita? Uma comunicação perfeita seria a comunicação em que o emissor dá a informação e o receptor recebe esta informação sem mescla alguma e transmite essa informação sem mescla alguma. Então, primeiramente, o êxtase, segundo a doutrina espírita, ele é perigoso por causa do grau das crenças, dos desejos, dos traumas, das individualidades de quem está vivendo este fenômeno. Então, o que poderia causar uma comunicação perfeita? Se for espíritos perfeitamente simpáticos. Não estou dizendo nem que sejam espíritos afins. Tem que ser espíritos simpáticos, para que o pensamento deste se transmita de forma, porque a palavra ali usada é perfeita. O pensamento desse se transmita e esse capte a informação perfeitamente e transmita perfeitamente. Então, isso aí é complicado no êxtase, porque o êxtase é o que dá mais problema. Nós vamos ver isso depois. Então aqui o comentador já escorregou, né? Vamos seguir. O espírito do estático, como tal exercício, assume de certa forma perfeito controle de suas faculdades. Outra coisa equivocada. O espírito ele pode ter um grau de liberdade maior,
Mas para ele controlar de forma perfeita as suas faculdades, ele teria que estar num estado, isto é, estar na segunda ordem, num nível mais elevado. Porque tem os da segunda ordem que alcançaram a perfeição moral, e tem os de segunda ordem que alcançaram a perfeição moral e dominaram a matéria. Então, para que você tenha um controle perfeito das faculdades, você tem que dominar a matéria. Então tem que ser o quê? Um espírito de sabedoria, um espírito superior, né? Cuidado com isso aí, né? Parece que é tudo assim, não. O estático, tem estático de terceira ordem, não domina nada, né? Aí ele continua, e passa a viver os dois mundos, sentindo dois ambientes na sua normalidade que nos cabe estudar. O Cristo era hábil nesse transe. Não temos notícia, nenhum espírito superior comentou tal assunto. É possível? É. Agora, não foi relatado. Então aqui pode ser uma revelação também. Aqui a gente não está para condenar tudo de antemão. Não. Pode ser uma revelação ou pode ser apenas uma fofoca do além. Aguardemos. Então, o que nós temos é que Jesus tinha encarnado dupla vista permanente. Mas ainda não estudamos dupla vista. Então tudo bem. Continua ele. No entanto, seu estado suplantava o de todos os outros. Jesus, ele tinha o controle perfeito das faculdades e entrava em transe, mas o seu estado suplantava o dos outros. Essa frase aí nada mais é do que aquela crença, aquela necessidade de tratar Jesus como Deus. Então, né? Lembra lá quando nós estudamos a alma gêmea aqui na nossa playlist, né? Que o espírito, não, Jesus, todos os espíritos têm necessariamente a sua alma gêmea. Aí perguntaram lá o comentador, né? O escrivinhador. E tá, se todo mundo tem uma alma gêmea, qual seria a alma gêmea de Jesus? Aí o espírito, seria na lata, tomou um banho de vaselina e disse, não nos cabe comentar essas coisas, porque seria um paralelismo injustificável. Tipo, não, com Jesus a gente não comenta, né? Que também foi uma polêmica aqui, quando nós tratamos dos espíritos simpáticos. Do ponto de vista técnico da palavra simpático, Jesus é simpático a mim? Não. Se não é simpático, é antipático. Não, mas Jesus não pode ter antipatia. Por quê? Porque seria um paralelismo injustificável. Por quê? Porque para você doeu no seu coração, porque você tem por a palavra antipático um sentido negativo. Mas a palavra antipático não é negativa, ela pode ter um significado negativo se você o der. Mas a palavra antipático é só aquilo que não é simpático, ok? Da mesma forma que verde não é azul. Por quê? Porque verde tem um comprimento de onda e o azul tem outro comprimento de onda. O que não é verde, né, pode ser azul. Agora não, se não é verde, eu não posso falar que é... Sabe, umas coisas assim... O vermelho é uma coisa, o infravermelho é outra coisa. Sim. E o que não é vermelho pode ser infravermelho? Pode. Não. Se é infravermelho é ruim. Se é vermelho é bom. Sabe? Ai meu Deus, não. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não, o seu estado suplantava o dos outros. Se pudermos, vamos aqui analisar. Se, com base na doutrina espírita, a revelação que Allan Kardec traz de que Jesus, a sua encarnação era diferente da nossa, em que ele estava ligado por laços estritamente essenciais, só a sua emancipação já é diferente de todos, né? E o seu êxtase, né? Eu nem sei se ele entrasse em êxtase, acho que desencarnava, porque ele já está ligado por laços estritamente essenciais, né? Será que ele entrando em êxtase, aí acabou, né?
Então não tem nem essa necessidade, porque ele tinha dupla vista permanente. Então é outra coisa, outro nível, outra história. Realmente. Agora, não no estado do êxtase. É possível? É. Mas vamos tomar cuidado com isso, né? Aí ele, por ter completa consciência de suas faculdades, altamente desenvolvidas, exercendo seus dons quando pretendia, na mais perfeita tranquilidade. Isso aí a gente já sabe.